Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Teles. Estamos aqui em mais uma gravação de uma aula em vídeo das lições da EBD, da CPAD. Lembrando aos irmãos que estamos num ambiente que não é devidamente apropriado para gravação. Então, os irmãos poderão ouvir sons externos por aí, né? Mas são sons que não irão atrapalhar o entendimento da lição. Um dia a gente, em nome de Jesus, conseguirá aí um ambiente adequado, equipamentos adequados para poder termos uma melhor qualidade. Então, a nossa gravação ela é 100% amadora. É só para poder lembrar os irmãos. Pois bem, estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, mais precisamente sobre a sutileza de Satanás nesses ataques, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Semana passada nós estudamos sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E hoje nós vamos meditar sobre a lição número 11, que vai tratar da sutileza das mídias sociais. E o texto áureo diz exatamente assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. A verdade prática diz assim: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3, versículo 16 e 17. Não leremos para ganharmos tempo na gravação, mas o professor deve ler, né, para se contextualizar dentro da lição. Bem, meus queridos, a sutileza das mídias e redes sociais. O que nós veremos nessa lição? Primeiro, nós veremos o que são as redes e mídias sociais. Nós achamos por bem incluir também redes, porque redes e mídias sociais elas estão inteiramente interligadas. Então, veremos o que são as redes e mídias sociais, veremos as redes e mídias sociais como ferramentas poderosas, tanto para o bem como também para o mal. Veremos quais são os princípios que precisam ser observados na utilização das redes e mídias sociais. Quando você, como servo de Deus, vai utilizar as redes sociais e as mídias sociais, você precisa observar alguns princípios, tanto os morais como princípios bíblicos, para que você não caia na armadilha, na sutileza de Satanás em relação à utilização das redes e das mídias sociais. Veremos também quais são os perigos que estão inseridos nas redes e mídias sociais, ou seja, os perigos estão, ali de maneira sutil, impregnados nas redes e nas mídias sociais. Veremos também qual o papel de Satanás nas redes e mídias sociais. O Satanás ele tem um papel muito eficaz e sutil na utilização das redes, das mídias sociais. Veremos também o papel da igreja e do cristão no uso das redes e mídias sociais. Então, Satanás tem o seu papel, e o papel dele é de maneira sutil, e até mesmo em alguns momentos de maneira escancarada, desvirtuar a utilização das redes e mídias sociais. Só que o cristão ele tem um papel a utilizar as redes e mídias sociais. Qual deve ser o papel do cristão? Que nós veremos nessa lição de hoje com mais detalhes durante a ministração. Primeiro tópico, então, veremos sobre os cristãos na era digital. A primeira coisa que nós precisamos saber que o mundo virtual ele é uma realidade. Não há como nós fugirmos desse ambiente. E esse mundo virtual ele é marcado pelas redes sociais e pelas mídias sociais, as quais a gente consegue acessar por meio da internet. Mas o que são redes e mídias sociais? Então, redes e mídias sociais, eles têm um significado um pouco assim, diferente, mas estão interligados. Por quê? Porque as redes e mídias sociais são sites ou plataformas digitais que permitem a interação e a troca de informações entre as pessoas. Então, quando você pega redes sociais e mídias sociais, você vai ver que elas têm algo em comum. Elas estão interligadas. Por quê? Porque ambas elas permitem a criação,
a comunicação, o compartilhamento de informações, de conteúdo, de publicações, de postagens. Então, elas estão interligadas porque elas simplesmente permitem, de um modo geral, que a pessoa ela tenha essa oportunidade de se comunicar, de criar, de compartilhar informações, de publicar conteúdos, de publicar, né, outras coisas mais que se acham necessárias na publicação. Então são essas plataformas digitais que possibilitam essa interação, que possibilitam todas essas atitudes que nós vimos aqui. Pois bem, então nós podemos chegar à conclusão que o universo online ele é uma realidade. Não há como fugir disso. Não há como a igreja fugir disso. Não há como a igreja fugir disso. Então, o universo online ele é um ambiente virtual, porém um ambiente real. E nesse ambiente tudo se movimenta com muita facilidade, se movimenta com muita rapidez e se movimenta assim para as diversas direções. Então, é um universo que é real. Então, querendo ou não, os cristãos, a igreja, ela faz parte desse universo. Não há como a igreja fugir desse universo. Apesar de estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, a igreja, ela não tem como ela escapar desse universo online, desse universo ou desse ambiente, né, virtual, porque ela está inserida neste mundo. Ela está neste mundo. Não é deste mundo, mas ela está neste mundo. E enquanto vive neste mundo, ela precisa sim, né, de se utilizar desse ambiente virtual. Então, uma vez inserida aqui nesse contexto de mundo virtual, que é uma realidade, apesar de ser virtual, a igreja, então, ela precisa saber conviver e utilizar esse espaço. Então, saber conviver e utilizar esse espaço é de suma importância para o testemunho cristão, é de suma importância para o testemunho da igreja. Então nós podemos observar que o cristão, ele não pode deixar de ser uma testemunha real de Cristo pelo simples fato dessas interações sociais acontecerem de forma virtual. Então a igreja não pode deixar de testemunhar de Jesus, de dar o seu testemunho de servos de Deus, uma vez que acontecem interações também da forma virtual e no mundo virtual. Então, é preciso entender que não há como escapar disso, isso é uma realidade. Prosseguindo aí, então, nós vemos que os cristãos eles estão conectados no mundo. Os cristãos eles estão conectados virtualmente. Então, quando nós damos uma viajada no passado da igreja primitiva, nós vamos ver que os cristãos da igreja primitiva eles não dispunham dessa tecnologia que nós temos hoje para se comunicar, para se interagir. Não. Era um mundo muito lento em todos os aspectos, porque não tinha toda essa tecnologia disponível. Então, a comunicação e a interação na época da igreja primitiva, ela era por meio de cartas, conforme a imagem sugere. E esse era o instrumento que eles usavam para compartilhar os princípios da palavra de Deus, para compartilhar informações. Essa era a ferramenta que eles tinham para poder se comunicar e para poder transmitir também os ensinamentos e os princípios da palavra de Deus. Agora, quando a gente vem para a nossa época, nós já somos o quê? Nós já somos a geração da comunicação virtual. Nós já somos a geração da comunicação digital. Uma comunicação que é veloz, uma comunicação que é de longo alcance, uma comunicação que ela vai se multiplicando e se propagando de uma forma espantosa e absurda, numa velocidade tremenda. Então, nós somos uma geração em que tem ao nosso dispor, a nossa disponibilização, ferramentas de comunicação que são incríveis. Então nós podemos observar que hoje, com essa tecnologia da informação, da comunicação que nós temos hoje por meio da internet, das redes e mídias sociais, hoje, em tempo real, nós nos comunicamos e interagimos com as pessoas em qualquer lugar do mundo onde haja internet, por meio de áudios, de vídeos, de mensagens, de texto, de imagens. Nós acompanhamos o que acontece no mundo todo. Antigamente, uma notícia que acontecia lá no Japão demorava para chegar até nós aqui. Hoje, essa notícia ela
chega em tempo real. Antigamente, para você fazer uma ligação para alguém no outro país era muito caro, telefone interurbano era muito caro. Hoje você consegue fazer uma ligação de áudio e vídeo através da internet, do WhatsApp, do próprio Telegram, do próprio Facebook. Então, nós vivemos num mundo hoje em que o cristão ele está conectado no mundo virtual e não há como fugir disso. Então, diante disto, qual deve ser a postura da igreja e do cristão diante dessa realidade desse mundo virtual e desse mundo online? Olha, a imagem que estamos vendo já sugere, né, que nós não podemos demonizar as redes sociais. Então a igreja ela deve abraçar com toda ousadia essa oportunidade e não satanizar a internet, não satanizar as redes sociais, como foi feito com a TV ao longo dos anos. Ao longo dos anos, os evangélicos satanizaram tanto a TV que perderam espaço. Hoje, as igrejas poderiam ter muito mais canais de televisão à sua disposição, sendo de propriedade delas, para uso delas, mas não tem por quê, porque satanizaram a televisão. Então, é preciso que a igreja tenha uma postura de não satanizar essas tecnologias. Então, nós vemos o diálogo entre uma irmã e uma irmã, essa irmã dizendo para o irmão que aderiu às redes sociais, às mídias sociais, e esse irmão dizendo, você está louco, isso é coisa do demônio. Não, nós não podemos demonizar as plataformas digitais. Não podemos demonizar as redes e mídias sociais, não. Mas antes devemos ter uma postura de fazer uso dessas tecnologias com sabedoria, com prudência. Vede prudentemente como andais, não como necios, como diz Efésios 5,15. Então, diante de uma situação em que nós não temos como fugir dessa realidade de um mundo virtual, de um mundo digital, se faz necessário que a igreja e cada cristão individualmente faça uso das redes sociais, das mídias sociais com sabedoria, com prudência e não satanizá-la, como muitos fazem, deixando de usar tão poderosas ferramentas que são as redes sociais e as mídias sociais. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos ver quais são os desafios de ser igreja nessa era digital. Por quê? Porque o mundo virtual, que é uma realidade, que é um ambiente também real, oferece alguns perigos. E quais são os perigos do mundo virtual? Quais são os perigos que estão inseridos dentro do mundo virtual? O primeiro perigo entre muitos, e o comentarista aqui ele focou em dois que são muito importantes, o primeiro é a desumanização. O que é a desumanização? É a perda de valores éticos, morais, da sensibilidade humana. A imagem que nós sugerimos aí é a imagem de alguém que vai dar um peteleco numa pessoa. Por quê? Porque esse que está dando esse peteleco, para ele não importa mais o ser humano. Ele não tem mais sensibilidade humana, não tem importância. Então uma pessoa, ela se desumaniza quando ela se torna indiferente à dor do outro, quando ela deixa de interagir pessoalmente com outras pessoas, quando ela passa a não se importar mais, né, com a situação das demais pessoas. Isso é o quê? Desumanização. Então nós percebemos que essa desumanização ela vai acontecer muitas vezes por essa navegação descontrolada nas redes e nas mídias sociais. Porque quando a pessoa ela não tem um domínio próprio, por isso a importância, digo, de das virtudes do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, quando a pessoa não tem domínio próprio e ela usa as redes sociais e as mídias sociais de maneira descontrolada, isso acaba desencadeando nessas pessoas o quê? Crises emocionais, ansiedades, isolamento, sentimento de exclusão, inveja, hipocrisia. Isso torna as pessoas insensíveis e revoltadas consigo mesmo e com outros. Por quê? Porque quando você posta algo sobre a sua vida e você geralmente espera curtidas, espera comentários, espera compartilhamentos, e isto não acontece, você desencadeia em você um sentimento de exclusão, um sentimento de que as pessoas não estão se importando com você. Desencadeia inveja, porque as pessoas, o mundo virtual, apesar de ser um mundo real, é um mundo onde há os perigos que as pessoas acabam vivendo uma vida de hipocrisia,
onde postam uma vida de status, uma vida de condição financeira que não condiz com a realidade. Isso desperta uma inveja no outro que tem uma vida financeira e uma vida social menos favorecida do que aquela pessoa que postou, e de repente aquela pessoa que postou também nem é tão favorecida assim. Enfim, vai trazendo uma série de desumanização na pessoa. A pessoa começa a desencadear todos esses sentimentos, passa a ser uma pessoa revoltada consigo mesmo, com outros, passa a ser uma pessoa insensível, que não se importa com o sentimento, com a tristeza do outro. Enfim, é um perigo muito grande. Então, o universo virtual, ele cria, essa falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Então, outra coisa que nós observamos dessa desumanização é exatamente aquele sentimento de isolamento. A pessoa ela começa a achar que é possível ela ser igreja sem ter um relacionamento real com as pessoas, conforme a imagem sugere. Essa cristã ela está ali fazendo a sua devoção pela internet porque ela entendeu que não há necessidade dela ir para um templo, para uma congregação, para uma reunião. Não, ela pode fazer isso de modo virtual. Então, o mundo virtual ele se tornou o universo preferido dos desigrejados, porque vimos na lição, numa dessas lições que foi a lição exatamente a lição número 9 sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, que entendem que não há necessidade de uma igreja local, não há necessidade de um templo para se congregarem, para cultuarem, para adorar a Deus, que eles podem fazer isso em suas casas, assistir os cultos pela televisão, como essa pessoa está fazendo o seu momento devocional pela internet. Então, esse é um perigo, porque vai causando o afastamento, vai causando desencadeando o isolamento, e a pessoa ela começa a achar que não tem nenhum problema ela servir a Deus em casa apenas virtualmente e de maneira digital. Tá? Só que, no entanto, nós observamos que ser igreja, ser realmente igreja, envolve um contato pessoal, envolve um contato físico. Não há cristianismo sem comunhão interativa. Nós observamos e já vimos nessa aula número 9 que a igreja primitiva se congregava. Então a Bíblia ela vai mostrar para cada um de nós a importância que há no relacionamento interpessoal, no companheirismo, na comunhão. Não é isso? Então a igreja se congregava, ou se reunia no templo ou na sinagoga, porque eles tinham aquele contato, faziam um momento ali, de congregação. Então, esse é um dos perigos desse mundo virtual. É a desumanização, é o isolamento, o afastamento, é levar a pessoa a entender que ela não precisa ter contato com ninguém. Então, nós temos esse primeiro perigo inserido dentro do mundo virtual. O segundo perigo é o mundanismo. O que é mundanismo? Mundanismo é um sistema caracterizado por atitudes e comportamentos contrários à palavra de Deus. São aqueles comportamentos, um sistema que é composto de comportamentos e atitudes que são contrários à vontade de Deus e que são contrários à palavra de Deus. Então esse é outro perigo que vem também, que está inserido dentro do mundo virtual. Por quê? Porque essa tem sido uma grande arma usada pelo inimigo para desviar os crentes da verdade, ao mundanismo. E conforme a imagem sugere ali, Satanás empurrando o mundanismo para dentro da igreja, dizendo, olha, entra, aproveita que estão dando lugar. E como que estão dando lugar? Por meio das redes, da má utilização das redes e das mídias sociais, cujos crentes começam a ter comportamentos e começam a ter atitudes que desagradam a Deus. Então as redes e as mídias sociais, elas têm contribuído de uma maneira muito grande para o mundanismo no meio cristão, para a implantação do mundanismo no meio da igreja. De que forma? Por exemplo, busca por evidência. É o crente que ele quer ficar em evidência, ele quer aparecer, ele quer ser famoso, e para isso ele faz de todos os meios possíveis, através das redes e mídias sociais, para que isso aconteça, para alcançar status. Através de postagens indevidas, o mundanismo vai entrando, através de navegação em sites indevidos que a pessoa ela faz, comportamentos indevidos advindos da própria interação
mal feita nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, o mundanismo também é um outro perigo, que se o crente, na utilização das redes, das mídias sociais, ele não tiver sabedoria e prudência, ele acaba sendo envolvido por esse perigo. Então aqui está o quê? Uma das sutilezas de Satanás em relação às mídias e às redes sociais, que é exatamente implantar de maneira sorrateira esses perigos no meio da igreja. E aí, qual deve ser então a postura da igreja e do cristão? E a imagem sugere para nós: a igreja, o cristão, não pode se deixar manipular por esse mundo virtual como se fosse uma marionete. Então, a igreja precisa entender que diante das redes sociais, das mídias sociais, a igreja ela tem que ser relevante e não espetaculosa. Ela tem que ser influente, mas não mundana. Ela tem que influenciar e não ser influenciada. A imagem sugere exatamente alguém que é manipulado, alguém que é influenciado, mas esse é o papel da igreja, é influenciar e não ser influenciada. É ser importante, mas não ser espetaculosa. É fazer uso do universo online com prudência, com discernimento. Ora, se você não tem discernimento para saber o que você pode fazer ou não fazer numa rede social, numa mídia social, então você precisa rever o seu conceito de cristão. Você precisa rever o seu conceito de servo de Deus. Então, essa deve ser a postura da igreja e do cristão. Seguir os conselhos que estão lá, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 7, que fala sobre 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Vamos ler aqui, porque esses versículos aqui são muito importantes. 1 João 2, 15, 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A primeira coisa, então, é a nossa postura em relação a mídias sociais, às redes sociais, aos perigos sutis que estão inseridos dentro dela. É nós não amarmos o mundo. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente assim, olha só, 10, 23. 1 Coríntios, versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Capítulo 6, versículo 12 vai dizer exatamente a mesma coisa que ele disse aqui, 6 e 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a postura da igreja e do cristão é não se deixar dominar pelos perigos que estão inseridos dentro das redes e das mídias sociais. O cristão, ele precisa ter prudência, discernimento, para que ele não se deixe ser manipulado como marionete, os perigos que existem dentro das redes e das mídias sociais. Então, nesse segundo tópico, é você, professor, abordar para o seu aluno que existem perigos dentro deste mundo virtual das redes e das mídias sociais, mas que nós temos que ter uma postura de que realmente somos cristãos verdadeiros e que nós vamos fazer uso com sabedoria e com prudência dessas ferramentas. O terceiro tópico nós temos sobre a igreja e os pecados virtuais. Então, existe um grande desafio de sermos igreja numa era digital. Por quê? Porque alguns, com o advento da era digital, entenderam que não precisam frequentar cultos, isso é um desafio, e o desafio de evitar que sejamos desumanizados e que o mundanismo venha entrar em nosso coração e em nossas vidas. Já no terceiro tópico, nós vamos abordar sobre a igreja e os pecados virtuais. Então, vimos os perigos do mundo virtual, agora vamos ver os perigos dos pecados que são cometidos no mundo virtual. Então, vamos ver sobre o cristão e os pecados virtuais que podem no sentido de a pessoa
tem o risco, né, de praticar esses pecados no mundo virtual por meio das mídias e das redes sociais. O primeiro pecado é exatamente que o cristão precisa estar cônscio de que nas redes e nas mídias sociais o pecado jaz à porta. Quando você está utilizando as redes sociais, quando você está utilizando as mídias sociais, quando você está entrando no site, quando você está usando a internet de um modo geral, você como cristão precisa estar cônscio, o pecado está à porta. Até quando você entra no e-mail, você já tem o pecado à porta ali. Porque às vezes você vai entrar no seu e-mail e já aparece lá no seu e-mail a imagem de uma mulher seminua ou vice-versa, coisa desse tipo. Então, nas redes sociais o pecado jaz à porta. E entre esses pecados estão o sensualismo. O que é sensualismo? Sensualismo trata-se de um modo próprio que a pessoa tem de agir com o intuito de provocar o interesse sexual de outra pessoa. Nós tomamos o cuidado de colocar uma imagem aí que não fosse tão chocante, só para você ter uma ideia. Então, quando se fala que uma pessoa é sensual, é que ela está agindo de modo a provocar o interesse sexual de outra pessoa. Então, muitos utilizam as redes sociais, as mídias sociais, exatamente com esse objetivo de passar o quê? Sensualidade. E o que é mais triste, inclusive, alguns que se dizem cristãos usam as redes sociais com esse objetivo. Então, existem algumas redes sociais que são especialistas nessa questão do sensualismo. E muitos cristãos, muitos que se dizem servos de Deus, acabam usando as redes sociais e cometendo esse tipo de pecado do sensualismo. Então, é preciso entender que as redes sociais usadas dessa forma, elas se tornam um instrumento do pecado, se tornam um instrumento, um espaço do adversário. Então você tem que se perguntar, as redes e mídias sociais, elas são boas ou são ruins? Faça essa pergunta para o seu aluno. Olha só, você aluno, você acha que as redes sociais são boas ou ruins? É uma pergunta que você tem que fazer. Então, quando você usa a rede social de forma a despertar sensualismo, né? Isso implica dizer que você está usando a rede como um instrumento para o pecado. Então isso implica dizer que as redes e as mídias sociais, elas não são ruins ou imorais em si mesmas. Aqui respondendo essa pergunta. Redes e mídias sociais, internet, de um modo geral, isso é bom ou ruim? Ora, vai depender de quem está utilizando. Porque o grande problema não está nas redes e nas mídias sociais e na internet em si. Ela contém muita coisa que não presta. Mas o grande problema está naquele que faz o uso incorreto. Porque a internet não vai conectar sozinha no celular no site indevido. A internet não vai conectar, não vai postar sozinha algo seu lá. Você que vai operar isso. É você que vai comandar isso. É você que vai, né, ali exercer o papel de usuário. Então o grande problema não está no equipamento, o maior problema não está nas redes e mídias sociais em si, elas contêm sim coisa que não presta, mas também tem coisa que ajuda e que são muito úteis. Então o grande problema está entre o aparelho e o usuário, no caso de celular. O grande problema está entre o aparelho, entre o teclado e quem está usando. Então o grande problema é naquele que está usando. É você, como cristão, que tem que ter o controle, o domínio próprio, para saber o que você deve postar, o que você deve ver, o que você deve compartilhar, o que você deve comentar. Então, a rede e mídias sociais, a internet, no modo geral, não é ruim em si mesma. Apesar de conter coisas ruins, também tem coisas boas. Aí vai depender de quem está acessando. Repito, se como cristão, servo de Deus, serva de Deus, você não tem a capacidade de saber discernir, escolher o que você pode fazer nas redes sociais e nas mídias sociais e na internet como um todo, você precisa rever a sua posição e a sua postura como cristão. Então, o primeiro pecado virtual que jaz à porta das redes e mídias sociais é o pecado do sensualismo. Segundo pecado é o narcisismo.
O que é narcisismo? Trata-se do amor pela própria imagem, aquela pessoa que ama sua própria imagem, aquela pessoa que tem uma preocupação única consigo mesmo. A primeira imagem sugere, né? Aquela pessoa que ama mesmo a sua imagem, e a pessoa narcisista, ela tem uma grande necessidade de ser admirada, de ser vista, de ser elogiada, né? De ser honrada. Tem uma grande necessidade que as pessoas a elogiem. Né? Olha só a segunda imagem, o indivíduo dizendo, olha gente, hoje eu estou o máximo, fazendo o seu selfie, né? Fazendo ali a sua selfie. Então, o outro pecado que jaz à porta no ambiente virtual é o narcisismo. Então nós vivemos a era do narcisismo digital, até mesmo entre cristãos, ou seja, pessoas que fazem tudo para serem admiradas, para serem vistas, para serem reconhecidas, para serem honradas nas redes sociais e fazem qualquer coisa para isso. Tem gente que faz coisas absurdas para poder ser, né, conhecido nas redes sociais, porque tem esse amor pela própria imagem, a busca pela satisfação do seu ego, e até mesmo entre cristãos. Então esse desejo de ser visto, de ser admirado, tornou-se algo doentio, algo obsessivo e, sobretudo, algo pecaminoso. Depois os irmãos leiam as citações aí. Então, o narcisismo é outro pecado que jaz à porta. E a pessoa, então, ela começa a fazer de tudo para poder ser vista na internet, para ter muitos likes, para ter muitos ok, para ter muitos comentários, para ter muitos compartilhamentos. Fazem coisas absurdas, que diz alguns, né, na rede social ou na mídia social denominada TikTok. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, é preciso tomar cuidado. Então, qual deve ser a postura da igreja e do cristão diante desses perigos, dos pecados virtuais que estão à porta na utilização das redes e de mídias sociais? A imagem já te dá uma ideia. Então, não é você, né, largar tudo. Você precisa tomar uma postura de se desconectar dessa ilusão digital que te leva ao abismo emocional e ao abismo espiritual. Quando eu falo que a postura nossa como igreja, como cristão, em relação aos perigos dos pecados virtuais que jaz à porta na utilização das mídias e redes sociais, eu estou dizendo que não é você abandonar as redes e mídias sociais. Não é você, a partir de hoje não vou usá-las, não é isso. Mas é você usá-las em sua medida adequada, com equilíbrio. Olha a imagem que nós colocamos ali, é exatamente isso. É você ter um equilíbrio no uso das redes e das mídias sociais. É você se conscientizasse que o narcisismo digital é pecado, e é algo dispensável para Deus, é algo dispensável no reino de Deus, é algo que não tem dispensável, quer dizer, não tem importância. Não tem importância no reino de Deus. Isso é simplesmente, olha, dispensável. Por quê? Porque, como cristãos, servo de Deus, o céu é o nosso alvo. E o que importa para nós é que Cristo cresça e que nós diminuamos. Então, sendo assim, é preciso você, como cristão, como igreja, é você não abandonar a rede social. Você não precisa fazer isso, porque se tornou algo tão importante, tão necessário, que às vezes você precisa para utilizar até mesmo no seu trabalho, seja o seu trabalho na empresa que você trabalha, ou no seu trabalho de seu negócio próprio. Então se tornou algo necessário, muito mais do que importante, se tornou algo necessário. Mas você precisa lembrar que você não pode se deixar levar pela sutileza de Satanás nos pecados que jaz à porta da rede social, da mídia social, do sensualismo e do narcisismo. Não. É você entender que você precisa ter um equilíbrio. Esse equilíbrio chama-se, mais uma vez repito, domínio próprio na utilização das redes e das mídias sociais. Para terminarmos o último tópico, as mídias sociais e o ID de Jesus. Então vimos que o mundo virtual é uma realidade. Que nós precisamos ter sabedoria, prudência, domínio próprio na utilização das redes e de mídias sociais, e que são ferramentas poderosas. Então, o que nós precisamos fazer é usar
as redes sociais e as mídias sociais, o mundo virtual, usar esse mundo em favor do reino de Deus. E aí teremos o quê? Teremos uma evangelização virtual, teremos uma seara virtual. Então as redes e as mídias sociais, elas são potenciais meios de evangelização, nas quais nós podemos alcançar, né, várias vidas em vários lugares ao mesmo tempo com o Evangelho. Você consegue pregar para milhares de pessoas ao mesmo tempo através das redes sociais. Isso não é maravilhoso? Então é evidente que quando Jesus dá aquela ordem de Marcos 16,15, ele inclui também esse espaço virtual. Ora, se estamos vivendo a era digital, é óbvio que aquela ordem de Jesus de Marcos 16,15, ide por todo mundo pregar o evangelho, inclui também esse espaço virtual, inclui também esse mundo virtual. Agora, é preciso ser destacado algo muito importante, que a semeadura, a evangelização, a pregação do evangelho, ela pode acontecer no espaço virtual, mas os frutos que são as pessoas que vão aceitar Jesus como Salvador ou que vão retornar para os pés do Senhor, essas devem ser ajuntadas num espaço físico e real. Essas devem ser trazidas para um espaço congregacional, onde terão uma assistência pessoal, onde terão uma assistência física, onde terão assistência de alguém pessoalmente ali. Então, a evangelização, sim, o mundo pode ser feita no mundo virtual, mas os frutos serem juntados no espaço físico. Então, isso é na igreja local, onde os relacionamentos se consolidam. Em Atos 2,46 diz que todos os dias estavam no templo, né? E partiam o pão com alegria, comiam juntos, né? Com alegria e singeleza de coração. Estavam juntos. Então, nós podemos pegar essa ferramenta poderosa, que são as redes sociais, as mídias sociais, e usá-las na pregação do Evangelho, mas entendendo que as almas que forem ganhas para Jesus nesse mundo virtual precisam ser direcionadas para um espaço físico, para uma igreja local, onde elas receberão toda a assistência e o atendimento personalizado que elas merecem e que elas precisam. Outra coisa importante também de se usar a rede social e a mídia social a favor do reino de Deus é exatamente a questão do pastoreio e do discipulado. Mas aí, pastoreio e discipulado por meio virtual, sim. A imagem que estamos vendo sugere um pastor fazendo ali uma conferência com alguns irmãos, né? De repente são novos convertidos, que ele está passando alguma orientação. Então, da mesma forma que o evangelho pode ser pregado pelas redes sociais, também o discipulado e o pastoreio, em certas situações, não em todas, veremos aqui, podem também ser feitos através de plataformas digitais. E através dessas plataformas, em certas situações, o pastor pode orientar, pode informar, pode acompanhar, né, os irmãos, tudo isso para promover o crescimento do reino de Deus. Agora, ouçam bem, em certos casos e em certas situações. Ou seja, um grande exemplo que nós vimos da utilização desse espaço virtual para o pastoreio e para o discipulado foi no pico da Covid-19, lembra? O pico da pandemia da Covid-19, nossa, como as redes sociais, as mídias sociais e a internet foram usadas como ferramentas poderosas que são para o pastoreio, para a evangelização, para o discipulado. Então, pode ser usado sim, só que precisamos entender uma coisa, que se a pregação do evangelho pode ser feita pelos meios virtuais, o discipulado e o pastoreio também podem se adequar a essa nova realidade. Porém, aqui que veio que eu queria chegar. Porém, tem um problema, tem uma coisa. Esse recurso só deve ser usado como um recurso a mais, e não substituindo o tradicional e pessoal, que é o discipulado e o pastoreio presencial. Então, pode-se usar as redes sociais, as mídias sociais para o pastoreio, para o discipulado? Pode sim. É uma ótima ferramenta para isso, mas nunca como algo substitutivo ao pastoreio presencial tradicional. Não, mas como recurso a mais, como algo, né, como recurso complementar para isso. De repente, por uma dificuldade qualquer, né, você precisa passar informação, de repente, por uma dificuldade qualquer, não há possibilidade de se congregar, como foi o caso da pandemia, aí entra a utilização da rede social e da mídia social. Mas o que é preciso tomar cuidado é que isso não substitua
pastoreio físico, que isso não substitua o discipulado presencial e físico, mas que seja usado, repito, como algo complementar, como algo a mais para promover o crescimento do reino de Deus e ajudar no crescimento do reino de Deus. Nunca, repito, nunca substituindo o virtual pelo presencial. Não, mas como um recurso a mais, como mais uma ferramenta, como mais uma arma, né, que você vai utilizar para poder ganhar almas para o reino de Deus e para poder até mesmo orientar uma ovelha, para poder discipular alguém, como algo a mais. Pois bem, meus queridos, assim nós chegamos então ao final de mais uma lição. Diante de tudo que nós vimos sobre a sutileza das mídias sociais, qual deve ser a postura do cristão fiel? Primeiro, se conscientizar de que cada um de nós, como cristãos, somos moralmente responsáveis pelo que nós fazemos através e nas redes e mídias sociais. Somos responsáveis pelo que acessamos, pelo que compartilhamos, pelo que comentamos, pelo que publicamos. Então nós somos responsáveis diante de Deus, diante da igreja, diante da família, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos nas redes e nas mídias sociais. E você, como cristão, precisa ter essa consciência. Precisa ter a consciência que você é responsável por aquilo que você posta no Facebook, por aquilo que você posta no TikTok, por aquilo que você posta no Instagram, por aquilo que você comenta, por aquilo que você compartilha, por aquilo que você, enfim, por aquilo que você vê. Você é responsável moralmente por tudo que você faz nas redes sociais. Por isso que, como cristão, você precisa ter sabedoria e prudência ao publicar, ao postar, ao comentar e ao compartilhar certas coisas. Segunda, deve buscar nas escrituras os princípios que orientam sua navegação no mundo virtual. E a Bíblia tem. Quando você vai para Salmo 101, verso 3, o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Há um princípio aí. Vede prudentemente como andais, não como nécios, como imprudentes. Então, quando você vai usar as redes sociais, as mídias sociais, a internet como um todo, você precisa buscar princípios cristãos, bíblicos, para que você possa navegar com sabedoria, com prudência, entendendo que você está num mundo que, apesar de ser virtual, também é real ao mesmo tempo, e que é um mundo onde tem muita coisa boa, mas onde também tem muita coisa ruim, e que você precisa ter discernimento para que os perigos deste mundo virtual e os pecados que estão à porta nesse mundo virtual não atinjam a sua vida. E por fim, entender que a sutileza de Satanás está exatamente em que? Nas redes sociais e nas mídias. Onde está a sutileza de Satanás nas mídias sociais e nas redes sociais e na internet como um todo? Está exatamente em envolver, escravizar e manipular o crente, levando a agir como um falso cristão. Lembra aquela imagem lá atrás daquela pessoa manipulando algumas pessoas, né, como se fossem marionetes? Esse é o objetivo de Satanás. Aí está a sutileza dele. É te desumanizar, te tornar uma pessoa que vai sempre levar coisa para o lado da sexualidade, é implantar o mundanismo, o narcisismo, é te escravizar, é te envolver, é fazer com que você seja uma pessoa completamente falsa perante Deus, perante a sociedade e perante a família. É te levar a ser uma pessoa isolada, uma pessoa afastada. É te levar a ser uma pessoa em que você vai ter sérios problemas de rejeição, né? Sérios problemas de não se sentir amado, porque ninguém curtiu a sua postagem, porque ninguém comentou. Não caia nessa armadilha, porque essa é a sutileza de Satanás nas mídias e nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida como professor e que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, começando por nós mesmos, a levar os nossos alunos a entenderem a importância que eles têm de que as redes sociais, as mídias sociais não são demônios, não podem ser demonizadas. Elas contêm coisas ruins sim, mas cabe ao crente, ao cristão, saber fazer uso dessas redes sociais e dessas mídias sociais para o bem
e também fazer uso das redes sociais e das mídias sociais com sabedoria, com prudência e com domínio próprio, para que ele não tenha se sentir culpado diante de Deus, da família e da igreja. Que Deus abençoe sua vida. Na próxima imagem você vê o nosso contato. Lembrando aos irmãos que nós não fazemos apenas a ministração das lições, mas também ministramos em todas as áreas que você está vendo aí nessa imagem. Se você quiser nos convidar, estamos à sua disposição. E você que é novo aqui, inscreva-se e compartilhe o nosso canal. E se você desejar receber também gratuitamente aí o material que nós usamos aqui em PDF e slides na ministração das lições, entre em contato comigo aí pelo e-mail ou pelo zap, que eu teria o maior prazer em enviar gratuitamente para você. Também lembrando que na descrição desse vídeo vai ter um link de 2 grupos do WhatsApp, onde nós criamos para enviar semanalmente o material para o pessoal no Brasil inteiro. Grupo 1 e Grupo 2. Se você não conseguir entrar no Grupo 1, com certeza você conseguirá entrar no Grupo 2. Que Deus abençoe a sua vida, que nós tenhamos uma excelente EBD amanhã. E lembre-se de uma coisa: tenha consciência de que você não é qualquer um, você é um servo de Deus. E como servo de Deus, você precisa ter discernimento e domínio próprio na utilização das redes e mídias sociais, para que você não caia na armadilha da sutileza de Satanás, que também tem um papel de estar envolvendo e escravizando as pessoas através das redes e das mídias sociais. Que Deus abençoe sua vida. E você, professor, lembre-se de algo muito importante, que é o nosso jargão final aqui. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, semana que vem, quando nós estaremos estudando sobre a sutileza da espiritualidade holística. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.